Bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. Hoje, sábado, 28 de agosto de 2021, recebendo Márcio Santiago Câmara, fundador, presidente da MGC Consultoria, uma empresa especializada em compliance. Compliance é algo que nós precisamos muito no Brasil. Seja bem-vindo, Câmara. Muito bem, Fábio, muito obrigado aí pelas reverências. Um bom dia a você, Fábio, mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar aqui e desejo também saudar a plateia que nos acompanha, saudo a todos e vamos lá, porque tem muita pauta hoje aí. Nossa, semana sempre quente. Bom, vamos falar de coisas boas, né? Primeiro, a pandemia. Temos aí, efetivamente, esforços do governo federal, dos governos estaduais, que estão conjugando sua logística, e nós temos mais de um quarto da população brasileira vacinada, seja com primeira dose ou com imunização completa, quiçá já se preparando para uma dose de reforço e para atingir públicos mais jovens. Isso é algo positivo no combate à pandemia. Quanto mais tardar o combate, quanto mais lento ele for, as variantes vão surgir e aí podem levar a esforços muito frágeis se não atingirmos essa imunização o mais rápido quanto possível. É lógico que a gente vai conviver com o Covid, mas a gente quer deixar que ele seja uma pandemia e vire uma endemia localizada, tratável, e que não ceife tantas vidas humanas. Bom, ligado a essa ideia de pandemia, temos aí a semana também ligada por polêmicas. O ministro da Saúde defendendo o uso de máscara em caráter voluntário, espontâneo, e não como uma política de saúde pública preventiva da imunização de forma compulsória. Até criticando alguns governos, aí citou de forma clara o governo Eduardo Paes, que tem aí divulgado que vai estabelecer para eventos, para locais onde se admita aglomeração, a exigência de uma comprovação de vacinação. Além disso, Câmara, a luz está cada vez mais cara. Isso, enfim, fruto de uma estiagem há muitas décadas não vista no Brasil. O Brasil corre um sério risco de ter apagões ainda nesse início de verão. As medidas têm que ser feitas por parte do poder público e por parte também das pessoas em geral, contribuir para que isso não aconteça. Desses assuntos em geral, Câmara, algum destaque, algum comentário? Bom, acho que ambos podem merecer aí algum comentário como ênfase. Bom, falando sobre o ministro da Saúde em referência a uma certa pensamento opcional em relação ao uso das máscaras, eu, como um ente público, não faria uma observação desse tipo, né? Normalmente sendo da pasta que é. Agora, na verdade, é isso que acontece, né? A população já adotou as máscaras, eu vejo até que a maioria hoje veste as máscaras em comparação com 2020. Eu, no meu condomínio, em 2020, eu já usava máscara e a gente aqui em casa usa máscara linearmente. Nós não alteramos o uso da máscara por conta desses números melhores aí, o avanço da vacina, um país no quarto do mundo que já vacinou. Isso não nos, digamos, impactou quanto à redução do uso de máscaras. Ao contrário, a gente usa igualmente como usava em 2020. Agora, o que eu vejo de diferença é que aqui no meu condomínio, menos pessoas usavam em 2020 e mais pessoas usam agora. Existe uma aderência, talvez por um amadurecimento, algumas pessoas demoraram mais a amadurecer, e estão usando as máscaras opcionalmente, né? Também não vejo ninguém mais reclamando quando alguém está sem máscara, coisa que eu via no ano passado. A minha esposa estava caminhando comigo em 2020, e aí cruzamos com um casal, não deu tempo dela botar a máscara, porque a gente, normalmente, quando está ao ar livre, tira a máscara, a própria aerodinâmica leva, né, o ar para fora de nós, para não ter uma colisão. O ar que a gente empurra para frente faz com que o ar que vem de lá seja desviado. Então, a gente tira as máscaras. Quando chega alguém, a gente bota. Aí a minha esposa se enrolou um pouquinho ali e eu vi que fizeram uma cara feia. Isso no passado. Hoje,
essa cena já não se repete. Então, as pessoas estão usando máscara, é bem opcional. Agora, não é para o poder público fazer esse incentivo, que isso pode produzir falhas de costumes e compliance, falando um pouco disso, sempre você tem que disciplinar diariamente. Isso não é bem uma disciplina, é uma opção que a gente até entende, mas não deve ser proferida, né, por um ministro da Saúde. Sobre a falta de luz, olha, o que eu vou falar a vocês e a você, Fábio? Eu lembro da minha infância, morava na Tijuca, a minha mãe falando: Márcio, desliga a luz, tem que poupar a luz. Então, isso foi até o recado que o presidente Bolsonaro deixou anteontem a todos nós, e parece ser jocoso, né, porque vem dele, ele tem esse jeitão, mas isso é digamos, um pedido ou uma ordem que todos nós ouvimos de nossa infância, quando não tinha Itaipu Nacional funcionando, não tinha Pedra do Cavalo, não tinha várias hidrelétricas que tem hoje, e a gente tinha carência de luz mesmo, e desligava as luzes. E para ver as novelas da época, né, que tinha, era uma dificuldade, ligava a televisão rapidamente, que era preto e branco, e desligava. Então, eu acho que isso é uma coisa cíclica, né? Nós estamos nesse ano do El Niño, né? E, aliás, Laninha, que é um ano de menos chuvas, e aí isso acontece mesmo, isso é uma coisa que vem de décadas, como você disse. Eu acho que a gente vai ter que economizar, como você falou. A população tem que aceitar, assim como a gente criticou a fala do ministro da Saúde, e aí a população não deve seguir isto. Agora, essa fala do presidente pedir para economizar não deve ser ridicularizada, ao contrário, deve ser aceita, porque é isso que sempre fizemos a vida inteira, lá atrás, e é a única coisa que a gente pode fazer agora, emergencialmente, antes do que rezar para que as chuvas venham, para que a gente ajude o país a passar por isso. Não, eu acredito que a fala do Bolsonaro nesse aspecto é muito coerente. É uma percepção clara de oferta e demanda. Isso. A oferta está escasseada em razões climáticas, não é culpa especificamente de A ou B, esse não é o problema da situação ou da oposição, é uma situação que se impõe, e o que nós temos é uma demanda crescente, cidade crescente de energia, quanto mais os mundos urbanos hoje crescem e o consumo de energia aumenta em casa, na indústria e no comércio. Acredito que o Brasil deveria ter, já há mais de 20, 30 anos, aprendido uma lição que fenômenos climáticos acontecem. E, para isso, já pensar em outras matrizes energéticas, reduzir custo para a própria captação de energia solar, onde nós podemos Isso. ter pequenas indústrias, pequenas usinas de energia na nossa cidade. Queria eu, né? Tenho a vontade de instalar na minha residência aqui esse sistema solar aqui para ajudar o meio ambiente, consumir menos energia, fruto de queima de carvão, de indústrias, vamos ajudar um pouco mais. Então, acho que é algo a ser pensado. Eu acho que a política tributária sobre esses insumos que são outras matrizes energéticas devem ser revistos, repensados, para viabilizar que isso seja expandido. E no próximo ciclo, quem sabe a falta de água não vai nos afetar de forma tão dramática como dessa vez. Concorda com isso? Não, perfeitamente, e eu digo que isso vem numa hora muito ruim, essa escassez, né? Porque o país está em franca expansão, né? Se há uma coisa que realmente está acontecendo, e o ministro Paulo Guedes já sinalizou que o crescimento deverá ser acima de 5% neste ano, isso é um dado histórico. Muitos dados estão sendo medidos, né, e divulgados este ano, estão superiores a dados desde 20, 30 anos atrás. Então, nós estamos num crescimento muito bom, havia uma demanda reprimida por conta de 2020, mas o desastre econômico não aconteceu. Então, nesse momento, esse crescimento demanda muito mais energia, como você falou, além do consumo pessoal. Todo mundo tem uma televisão no quarto hoje, os aparelhos eletrônicos se multiplicaram dentro da casa, tem 1, 2 PlayStation, tem não sei quantos celulares sendo carregados toda noite. Então, o consumo de energia aumentou. É necessário investir mais em fontes alternativas, porque a fonte hídrica
que é um grande ativo nosso, 80% da nossa energia vem de hidroelétricas e não de termoelétricas, e a gente vai ter que acionar as termoelétricas que estão paradas e as energias alternativas, eólicas e solares, não estão ainda com capacidade, digamos, relevante, né? A eólica também experimentou uma falta de vento, que nem as calmarias, não sabemos por quê, eu não sei por quê exatamente, porque é um dos fatores naturais mais importantes para a energia no Brasil, tem muito vento no Nordeste, e a solar encontra algumas restrições por parte dos gestores de energia convencional. Você tem que passar por vários crivos e várias aprovações, você consegue, né? Mas você não tem um ganho direto, você apenas tem uma redução no seu custo de carbono, que é uma moeda de troca, e isso nem sempre é um incentivo direto, né? Então, chega nesse ponto, você não tem a seu dispor energias alternativas. Tem sim as termoelétricas que acho que vão ser acionadas, né? Perfeito. Bom, no cenário político também, semana agitada, a CPI, tivemos a presença do presidente do Citibank, que, embora com o nome de banco, não é banco, é uma empresa de fomento de garantias fidejussórias, que surpreendeu a todos com seu patrimônio de 7,5 bilhões de reais de capital social, que é integralizado basicamente por dois terrenos, um deles também bilionário, que jocosamente foi comparado mais caro que o Palácio de Buckingham. E aí demonstra, Márcio, a empresa que daria a garantia, ou que efetivamente concedeu a carta de garantia para Precisa Medicamentos, com graves problemas societários, de comprovação financeira, provavelmente o DRE aí bem questionável, balanços bem questionáveis. Tanto é que a comissão levantou que desse terreno bilionário, só o IPTU seria superior à receita que a empresa teria auferido em 2020. Ou seja, ela não conseguiria nem pagar o IPTU do próprio imóvel que a sustenta. E foi considerado também que um dos fundadores, fato investigado pela CPI, apenas aqui fazemos a retransmissão da informação, não temos a condição de aferir o teor e a validade, mas então nos fiando aqui naquilo que a comissão avaliou, que o fundador do Citibank foi um CPF, foi um grande laranja, que não participou de nada, e documento esse que foi o lastro de um contrato que agora, recentemente, foi cancelado pelo Ministério da Saúde, mas que até então estava vigorando. O compliance, e aí eu chamo o Márcio, que é um especialista no Brasil, um dos poucos que mais entende desse assunto, o compliance falhou por parte do Ministério da Saúde, do governo em geral? Bom, aparentemente, os controles preventivos que o compliance também dispõe, né, para si, como digamos, um estoque de procedimentos que podem prevenir, podem limitar, e se isso falhar, podem detectar operações heterodoxas, parecem ter falhado, pelo menos na primeira ponta deles, que é o caráter preventivo. Nem todos os controles podem ser preventivos. Você tem, na sequência, os de limitação. Se você faz uma checagem no dia seguinte, você limita em 24 horas a presença de falha no controle preventivo, e não mais do que isso. E aí você está restringindo muito o eventual impacto de perda se isso tenha virado uma operação, que não foi o caso também. Então, é uma operação e que vire num dia, no dia seguinte, o controle de limitação, dado que o preventivo tenha falhado, ele detecta de maneira tão próxima ao que aconteceu ontem que ele é quase um preventivo parcialmente. Chama-se de limitação. O detectivo é, por exemplo, conciliação bancária, é um controle detectivo que você faz no final do mês para conciliar extrato bancário com conta contábil. Essa é uma conciliação que ninguém vive sem isso, é um controle importantíssimo e é detectivo. Então, não é porque são controles detectivos que seriam ruins. No caso de tela aí, Fábio, há um indício, né? uma sugestão, uma suspeição de que os controles preventivos in natura, aqueles clássicos controles preventivos, tenham falhado, né? Porque basta um procedimento
você bem conhece, a gente conversa algumas vezes, e que já falamos aqui uma outra vez, numa entrevista no passado, que você fez comigo, que você tenha um procedimento que tem uma expressão em inglês chamado background check, que é dedicado a você avaliar terceiros com quem você vai transacionar, ou tem indicações de que poderá transacionar, e esses procedimentos detectariam isso tudo que você colocou aí. E aí a operação cairia numa yellow flag, seria analisado pela CGU, provavelmente, e aí, com muita probabilidade de mais que sim do que não, seria negada essa operação, é o compliance preventivo. Então, e o compliance é sempre preventivo, diferente de uma auditoria que é mais detectiva. O compliance seria preventivo a esse ponto. Parece que falhou, porque a própria imprensa detectou isso, você está repassando, como você falou, é isso mesmo, mas isso seria detectado. Qualquer um de nós que milita nessa área teria a capacidade de detectar isso. Então, houve uma falha nesse controle. Agora, a operação não foi avante. Eu não sei se não foi avante porque houve uma publicidade disso muito rápido e a operação parou, ou se quem queria fraudar o ente público não conseguiu, porque digamos, com elementos tão pueris como esse que você colocou, tão fáceis de serem detectados, não seria surpresa se essa operação fosse desbaratada antes dela produzir efeito ruim para todos nós, né, digamos assim, para o nosso erário público. Então, o fato é que ela não foi avante. Em alguns momentos, existe o que é chamado de corrupção passiva, que é quando a área pública é ofertada por alguém da área privada. Essa seria a corrupção passiva. E a corrupção ativa é quando a área pública ela inicia, digamos, as tratativas de uma corrupção. Nesse caso, parece, né, é uma leitura rasa, que a iniciativa privada montou isso para tentar alguma coisa, não necessariamente, digamos, ortodoxo. Então, e não foi à frente. Então, parece um caso de corrupção passiva, sem que a corrupção passiva sequer tenha existido, e sim a tentativa da corrupção. Mas a tentativa de corrupção também é considerada, digamos, enquadrada na Lei 12.846, que estabelece regras para penalizar, detectar corrupções públicas, né? Passivas ou ativas. Nesse caso, seria passiva. Ela não aconteceu. Então, eu fico com essa questão aqui sobre ela não aconteceu, o próprio produtor da vacina se retirou do país e nada aconteceu. Então, não há como você enquadrar isso, pelo menos, com um ente público, de que ele tem alguma coisa ali por trás disso. Mas o ente privado, com certeza, cometeu falhas que seriam detectadas facilmente em quaisquer background checks. Aproveitando um pouco esse tema ainda, Márcio, e a tua experiência, você tem relacionamento no ambiente corporativo e também no ambiente público. E você acompanhou ao longo das décadas que os controles têm se aperfeiçoado, tanto no ambiente público Sim. quanto no ambiente privado. Aparentemente, por essa verificação quase que infantil que nós tivemos aqui, quadro societário, balanço de uma empresa, é estranho a CGU não ter sido mais rápida. Será que a pandemia e a velocidade de tomar medidas, de certa forma, influencia com uma flexibilização no rigor dos controles? Sem dúvida, se você volta um ano atrás, havia uma briga entre o presidente e o governador de São Paulo, que está silente agora, pelo menos, né, sobre velocidade de quem compraria mais rápido a vacina. E aí a briga não fazia sentido, porque essa é uma prerrogativa estatal, né, do próprio poder público federal. Mas tinha até uma comparação entre o Instituto Oswaldo Cruz e o Butantan, em São Paulo. Oswaldo Cruz aqui no Rio, Butantan. O Butantan saiu importando vacinas, a Coronavac, sem ainda ter algumas validações. A própria Anvisa tinha colocado em questão, tinha muitas questões a serem feitas, mas havia ali uma disputa, a gente percebeu isso. Como também lá atrás havia uma disputa de quem fazia o lockdown primeiro do que o outro, era como se fosse um troféu. Não, eu sou corajoso, vou demonstrar que eu sou corajoso, fiz o lockdown.
Então, e aí o outro ficou se sentindo atrasado e fez lockdown também. Tudo sem se basear em ciência, é o que a gente observou. E a compra das vacinas, idem. Então, essa pressão existiu tanto assim que na CPI, logo no começo, em relação a essa própria vacina, aliás, não foi a vacina da Pfizer, ficou se discutindo o atraso na compra da vacina, que poderia ter salvado vidas se não tivesse tido esse atraso. Mas não era um atraso, era preocupação com a certificação da Anvisa, que assim que saiu, o governo começou a comprar as vacinas, se eu não me engano, um mês depois do que a Inglaterra começou a comprar suas vacinas também. A Inglaterra começou a comprar em dezembro, a gente começou a comprar em janeiro desse ano. Então, mas teve essa pressão de todos os lados, né? É possível que eles tenham andado rápido e atropelado. Agora, a CGU não é tão preventiva assim também, né? Ela, obviamente, os controles do próprio processo de suprimentos, né, do governo federal, existem pessoas destacadas para controlar o processo, que a CGU é muito mais uma auditoria para auditar o que já aconteceu, mas o controle online do processo falhou. Eles podem ter passado por cima de uma etapa da esteira de controles que eles têm à disposição deles, e não detectaram isso. Mas isso não deu o segundo passo. É isso que é curioso, né? Mas acho que sim, a pressão pode ter produzido uma correria, né, que não é sadia nesse tipo de situação. Fazendo uma alusão, né? De fato, houve uma politização sobre o tema vacina, e entre o governo federal e o governo de São Paulo e outros governos, não só o de São Paulo, eu acho que vale a seguinte frase dito popular, né? Entre o mar e o rochedo, quem paga a conta é o marisco. Nesse caso, a população fica atônita, esperando uma coordenação entre os entes públicos, que seria muito boa, daria velocidade, implementaria segurança, e, na verdade, não há coordenação, há uma concorrência entre eles. Exatamente. Esse é o ponto mais grave. E aqui, sem dar nenhum tipo de mérito em relação ao ato de um ou de outro. Nesse sentido, para mim, todos estão errados. Porque não está pensando no marisco, mas está pensando em 2022. Isso. Bom, queria te aproveitar esse tema de pandemia e essa discussão. Eu acho que alguns desafios de 2020, né, várias empresas, e aí eu até peço a tua experiência enquanto empresário, como é que foi em 2020 você e as empresas que você conhece, que você dá consultoria, sair da atividade presencial e sem nenhum planejamento, sem nenhuma experiência anterior. Algumas empresas, é bem verdade, que são subsidiárias de europeias e americanas do Brasil, já viviam com essa ideia de regime híbrido, regime de home working, mas a maioria esmagadora das corporações do Brasil, não. É uma estrutura clássica presencial. E de um dia para o outro, colocar o pessoal em casa para trabalhar. Isso foi impactante? Como é que foi essa mudança de paradigma, Márcio? Muito bom questionamento. Excelente mesmo. Olha, eu inicio dizendo que a Shell do Brasil, que se mudou para a Barra no início dos anos 90, acabou que muitos funcionários eram da Zona Sul e o trânsito é realmente um fator ofensor aí na disponibilidade, no custo também. Eles começaram com um processo de home office. Eu lembro que tinham colegas nossos que ficavam em casa, tinha uma política, o home office implicava em que a empresa fosse à residência do colaborador, verificasse o quarto, né, o cômodo em que o home office se instalaria, e faria os ajustes. Os ajustes implicariam, inclusive, de ter um equipamento anti-incêndio, por exemplo, ter uma rotina de hora, toda a questão de proteção de TI, tudo instalado. Isso não foi avante, isso não criou o home office, mais ou menos como a Xerox nos anos 80, imaginando que o mundo iria para um mundo sem papel, e isso é ruim para uma empresa que
vive de reprodução de papéis, ela criou um escritório modelo para testar como seria a vida sem papel. E era uma sala em que pessoas estavam trabalhando ali, normalmente, pessoas, funcionários da própria Xerox, e trabalhavam ali, passaram a trabalhar numa sala que era redonda para não ter canto para botar a cadeira e mesa. Tinha só a mesa, o computador e mais nada. E isso não funcionou, porque pilhas de papéis foram colocadas no chão. Isso, olha, obviamente, agradou um pouco ao modelo de negócios deles. Verificaram que não era tão rápido assim essa transformação. Então, no caso do home office, já tinha esse ensaio. Ficou ali em estado hibernando, em banho-maria. Indo mais à frente, a gente lembra que os planos de continuidade de negócio, aqueles PCNs ou GCNs, que é a gestão de continuidade de negócio, que são manuais, que cuidam de dar continuidade à empresa em havendo determinados eventos sinistros, né? Então, eles tentam manter a empresa em velocidade em marcha, em going concern, em concepção de continuidade, mesmo havendo eventos. Dentre esses eventos, o mais importante não era o inventário de eventos, incêndio, inundação, uma revolução social. Não eram esses eventos, e sim o que causariam esses eventos. Uma das consequências de vários desses eventos seria não poder acessar o escritório. Exatamente o que a pandemia, tempos depois, por outras razões, veio a trazer. Então, não acessar o escritório era o risco que se mapeava, e o inventário não era de eventos, e sim de risco. O risco era não acessar o escritório. Por razões lá de trás, guerra química, queda de avião, por aí vai. E aí tinham, conceitos que falavam que você não deveria montar uma empresa na rota de um avião. A gente vê que isso não aconteceu. Haja vista, quando você vai pousar em São Paulo, em Congonhas, você passa por cima do Itaim inteiro ali, né? E ali, pessoas morando ali embaixo, e empresas também ali, na Faria Lima, que é ali próximo, 9 de julho e tal. Então, o que aconteceu quando chegou a pandemia, esse capítulo dos planos de continuidade de negócio foi acionado naturalmente. E as pessoas entraram com uma certa naturalidade no seu isolamento profissional, no seu confinamento, e a gente percebeu que aquilo não era um grande problema, porque anteriormente a gente falava, poxa, como é que vai trabalhar se não puder acessar o escritório? Era o pior cenário, era não acessar o escritório. Aí você tinha uma montagem duplicada numa filial. Por exemplo, uma empresa aqui no Rio tinha em São Paulo uma duplicata para trabalhar, né, porque tinha uma filial em São Paulo. Essa filial passava a ser uma duplicação da empresa na matriz dela, para quando uma situação dessa acontecesse. E essa duplicação era vista como não precisando duplicar, porque se você criasse 3 turnos, você faria 3 vezes o que você faz na matriz com um turno só. Então, você tinha 100 estações de trabalho, bastaria ter 30 na duplicada. Nada disso aconteceu. A gente entrou na pandemia, acho que as pessoas nem acionaram bem essa condição do PCN. Foi obrigatório. Então, isso foi uma passagem mais ou menos, digamos, compreendida. Agora, as empresas tiveram que fazer adaptações que nem o PCN previa, por outro lado. Você vê como é que foi confuso, né? Elas tiveram que criar comitê de crise, isso já estava previsto, tiveram que entrar em aspectos legais, tiveram que fazer seleção de pessoas, quem fica em casa, quem não fica, o compliance entrou disciplinando, teve muito mais coisa do que os PCNs dedicados a isso, então, previam. Esse foi o grande problema, né? E aí tem questões psicológicas que também não eram tratadas, tem questões de eficiência profissional, que a gente pode tratar no próximo bloco, se você quiser, mas, a princípio, tudo que o PCN previa não foi capaz de aplicar para essa impossibilidade de acessar o escritório por pandemia, que também não era uma linha prevista, e a pandemia também não foi tão, o isolamento não foi tão traumático quanto os PCNs previam. Foi duplamente diferente, foi menos traumático
e com mais riscos derivados, como os problemas psicológicos e tudo mais, do que os PCNs originalmente previam. Bom, eu, a meu turno, acompanhei várias empresas e vários comportamentos. Algumas empresas, de imediato, colocaram 100% do escritório em casa, colocando mobília, alugando computadores, custeando parte da energia elétrica. E aí nós temos agora também esse desafio, energia elétrica subindo. Se você não tem um auxílio da empresa, acaba que ataca ainda mais o salário, os rendimentos dos funcionários. Então, outras Isso. empresas deram mobília, acompanharam com auxílio, inclusive psicológico. Então, vários comportamentos aconteceram. E o ser humano, Câmara, ele é gregário. Ele sempre foi muito sul-americano, é muito, muito próximo, muito amistoso. Tem os horários do trabalho, tem o famoso cafezinho, o cafezinho que ele é um momento importante, dá um respiro na tensão do dia, e você tem ideias, troca ideias com outros setores. Isso acabou. Cada um agora dentro do seu quadrado, na sua casa, no seu ambiente, mais ou menos adequado para a atividade. Essa mudança de cenário impacta na criatividade do colaborador? Ah, sem dúvida. Porque uma coisa que eu esqueci de colocar, mas eu adendo agora, é que esses planos de continuidade de negócio, no que respeitava em seu capítulo correspondente a questão de não acessibilidade ao escritório, era o nome que se dava, ele era previsto para coisa de 15 dias, um mês no máximo. Era o tempo necessário, já tinha 3 tempos, né? Rapidamente você ir para a base duplicada em outra cidade, ok, não precisou fazer isso, a base duplicada era a própria casa das pessoas agora na pandemia. Depois, o retorno, 15 dias, 30 dias depois, para a base original, e depois a recuperação das perdas. Então, esses eram os 3 segmentos desse capítulo dos antigos PCNs. Nesse caso, não, nós estamos falando de quase um ano, né? As empresas começaram a voltar em setembro, os restaurantes, alguns começaram a reabrir em julho, uma questão de sobrevivência, porque eles dependem, então forçaram um pouco a porta ali. As empresas voltaram em setembro, a maioria ainda está hoje com 50% diminuindo o risco pela partição, pessoas vão terças e sextas, outras vão segundas e quintas, quarta-feira é livre. Então, isso já tem 1 ano e meio. Esse tempo, nunca foi imaginado assim. Então, essa é uma das razões por que os planos de continuidade de negócio anteriores não previram essas consequências. E as consequências são essas que você falou. Você tem uma perda de criatividade, claramente, porque há pessoas que precisam desse encontro. É o cafezinho, é o elevador, que você conversa. Esqueci, eu ia falar com você, que bom que eu te encontrei aqui agora. Tem ali algum debate dentro do elevador. Lá embaixo, quando você desce, é normal você ver pessoas com crachá da mesma empresa que você trabalha pendurado, então você tem ali um encontro. O almoço com todos os colegas, a gente perdeu isso, eu também sinto falta disso. O almoço com todos, onde você pode conversar, até almoço de negócio mesmo, e mesmo sem ser propositadamente de negócio, sempre você extrai muita coisa dessas interações humanas. Isso não aconteceu. A despeito da gente estar aqui interagindo, né, nós todos aqui, mas é uma coisa muito hermética. Liga a plataforma, a gente entra, depois tem uma conversazinha antes, tem uma conversazinha, depois tem outra conversazinha e sai. Nesses encontros, não, você fica tomando um café, você aperta a mão, a falta de você abraçar as pessoas também. Então, houve uma perda de criatividade para aquelas pessoas que gostam e usam e dependem muito desses inputs, né? Dessas, digamos, interações que acabam produzindo uma certa lâmpada de Aladim, né? Uma luz para que a pessoa lembre de alguma coisa, ou pense em outra coisa, ou ouça de alguém alguma coisa e fale, caramba, gostei disso. Quantas vezes você está no elevador, você ouve uma conversa, fica calado. Até a gente lembra que no Código de Ética tinha assim, confidencialidade, não falar no elevador, não falar no restaurante. Não, isso é quase em desuso hoje, que você não tem
quase encontro nenhum no elevador e restaurante. Fica lá com um protocolo, claro, mas essas interações não estão acontecendo realmente, isso traz alguns efeitos ruins. Do ponto de vista do gestor, falta também um pouco mais de proximidade, de buscar entender como está a rotina do seu colaborador, não só dos entregáveis, mas de como é que ele está trabalhando, adaptando, se está fazendo falta, essa preocupação com o bem-estar do colaborador ficou um pouco mais afastada diante desse movimento quase que à distância de trabalho? Sim, sim, é verdade. Ficou mais afastado, porque, por exemplo, tem uma coisa em auditoria, aí estou falando de auditoria, não de compliance, no checklist de primeiro dia em um cliente, quando é um cliente industrial, tem uma frase que eu vou também exportar para o cliente, para o ambiente de prestação de serviço. Primeira coisa de uma auditoria é visita a fábrica. Você chega numa indústria, em vez de você começar pelo escritório, você fala, eu quero conhecer a fábrica. E você vai verificar, até por uma questão de custeio, né? Custo de absorção, ou ABC, ou aquele RKW alemão, que é a absorção total. Você tem que observar a fábrica. Depois você vai conversar com a diretoria financeira, e RH, suprimentos, e por aí vai. A visita à fábrica deixou de existir, fazendo uma analogia em paralelo, né? O chefe e o gestor circulando para conversar com a pessoa, para falar com alguém que ele sabe, já recebeu do RH ou do compliance, está precisando de algum reforço ali, um monitoramento, um reforço de, digamos, de retorno positivo, ele não passa mais ali. Como é que ele passa? Ele aciona, vamos fazer uma live aí. É um pouco artificial, né? Então, aquela caminhada pela fábrica ou pelo escritório, aí já usando mesmo emprestado, né, a frase visite a fábrica, é importante para você observar. Não esqueça que alguns controles vêm de indagação e observação, que em inglês chama-se inquiry procedures. Você não precisa testar exatamente. Você observa, você está na mesa, né, em frente à mesa de um diretor, quem você quer entrevistar, você está observando o que tem naquela mesa. Que revistas ele lê, o que está na caixinha de saída dele, quais são, digamos, se ele está com o computador desligado, se ele tem uma mesa muito limpa. Isso tudo são observações que a gente leva como ponta de um iceberg. Elas não são definitivas, evidentemente, mas são ilustrativas. Isso não existe mais, né? Você não tem muito isso, ou não existia, agora as empresas estão voltando, está voltando a existir. Mas, com certeza, essa circulação como gestor, além de entre os analistas, coordenadores e supervisores, o contato entre eles, né, como colaboradores, faz falta, mas também a circulação pelo gestor, que traz informação para ele, pode depois conversar com mais alguém. Olha, eu vi fulano de tal, vi que a mesa estava vazia, o que houve? Isso deixou de existir. Estou sinalizando aqui para a produção que nós já estamos muito próximo do término da nossa conversa hoje, mas eu acho que a gente não pode terminar sem discutir um desafio. O movimento de home office é reversível? O movimento vai partir para um regime híbrido ou o Brasil estruturalmente tende a voltar de forma massiva para a forma presencial e esquecer essa experiência de 1 ano e meio? Qual é a tua percepção sobre isso? Olha, a minha percepção é que ele vai ser híbrido. Ele não é reversível totalmente e vai ser um híbrido que não necessariamente seria half to half, metade a metade. Ele vai ser um híbrido podendo pender mais para o home office, porque é menos oneroso, se provou capaz de manter a empresa funcionando, que é isso que no final do dia importa. A empresa está funcionando. Umas pessoas gostam, outras não. Muitas gostam até. Mas, como ele é híbrido, quem não gosta vai ter a sua volta ao trabalho também, né? E vai se acostumar a não se deslocar, porque é um tempo muito grande, as cidades ficaram enormes, a distância aumentou muito de onde moramos para o downtown, chamado downtown, que não é mais downtown, o centro aqui no Rio de Janeiro ficou muito vazio, mas muitas empresas estão ali, outras foram para o porto,
maravilha naqueles prédios que tem ali. Então, que é longe também, ninguém mora naquela região. Eu acho que é híbrido, sim, ele vai se estabilizar como híbrido, é uma experiência que funcionou e vai melhorar, digamos, a proteção, né, e os procedimentos de correção do que não foi bem com essa pandemia e esse home office, que é exatamente o cuidado de RH e do compliance para as pessoas que não vivem muito bem nessas circunstâncias. A gente percebeu, sim, uma perda de aderência ao compliance por conta desse isolamento, aí tivemos que entrar com painéis, com materiais que o RH auxiliou, pequenos pocket trainings, né, para poder pegar um grupo ali, dar um treinamento, falar de compliance e resgatar a aderência, que foi perdida parcialmente com o lockdown e esse movimento de home office. Mas eu acho que é híbrido, sim, com melhorias. Bom, some-se a isso o fato de algumas empresas que já se adaptaram e voltaram a contratar durante a pandemia e não ficaram mais presas à sua localidade. Era muito comum você contratar pessoas que ou aceitam mudar para a sede da empresa ou que estão próximas da sede da empresa. Então, hoje, empresas do Nordeste contratam profissionais do Sudeste, empresas do Isso. Sul com profissionais do Centro-Oeste. Exatamente. Com isso, para esses profissionais, o home office vai ser uma constante com visitas esporádicas à sede. Sim, e mais um detalhe, não sei se temos tempo, eu conheço alguns profissionais que foram contratados desde 2020 e agora sim, mas ficaram meses sem a empresa. Eles entraram direto na empresa no seu home office. Eles falavam até rindo, não, Márcio, eu não conheço a empresa. Você conhece a então? Não conheço, eu nunca fui lá ainda, estou aqui em home office. Começaram a sua vida profissional naquela empresa pelo home office. Bom, perfeito. É um desafio. Abstraindo o aspecto doloroso de várias pessoas que ficaram doentes ou que vieram a falecer, o aspecto positivo é que nós conseguimos, sim, estamos conseguindo, não acabou a pandemia, estamos conseguindo superar as adversidades econômicas. Então, o momento em que, e aí eu cito não só a Bovespa, mas todas as bolsas mundiais tiveram um abismo de 30%, 40%, 50% do seu valor de mercado, e todo mundo entrou em desespero, achando que seria um novo crack de 29. Em 4, 6 meses, as empresas conseguiram recuperar o seu fôlego e estão aí com a Bolsa do Brasil até valendo mais do que antes da pandemia. Bom, eu queria agradecer esse bate-papo desse sábado, assuntos importantes, eu acho que ligados à nossa rotina. Queria ouvir as considerações finais aí para o nosso público. Não, eu que agradeço a oportunidade, foi uma conversa muito boa, mais direta, quase que uma entrevista, né? Tivemos hoje a ausência de um grande debatedor, o Calazans, que não pôde vir, e agradeço muito também a parceria dos que nos acompanham aí, o tempo que dedicam a nos ouvir, e agradeço mais uma vez você, Fábio, por me convidar e para a gente ter essa oportunidade esse sábado. Nossa, eu que agradeço, é um bate-papo muito agradável, muito mais do que um compromisso formal. Não, é um momento que nós temos aqui de trocar ideias, refletir. Surgiu durante a pandemia e acredito que mesmo pós-pandemia isso veio também como regime híbrido para ficar. E para você, você que nos acompanha, muito obrigado. Até a próxima.